O Irã acabou de fazer um dos movimentos mais brilhantes e calculados que vimos deles em anos. Eles conseguiram prender Netanyahu ao testar Trump e estão tentando reescrever as regras desse conflito a seu favor. Se eles realmente tiveram sucesso, depende totalmente de decisões que ainda não foram tomadas. Mas para entender o que está em jogo nessas decisões, primeiro você precisa entender o que o Irã realmente estava tentando fazer. As versões das notícias deste fim de semana e a real são bem diferentes. É por isso que estamos aqui. Bem-vinda ao caso Nova York na JNS-TV. Vamos tentar entender esses acontecimentos tão malucos. Então, todas nós já sabemos que no domingo o Irã decidiu lançar mísseis balísticos contra Israel. Para entender por que fizeram isso durante negociações intensas, você precisa de 90 segundos de contexto antes de chegar ao que importa. Hezbollah, braço armado do Irã que domina partes do Líbano e atua como extensão iraniana no país, aceitou em novembro de 2024 recuar da fronteira com Israel e se desarmar em um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. O exército libanês, instituição estatal que tentou coexistir com o Hezbollah sem enfrentá-lo, deveria controlar o sul. Nada disso ocorreu. O Hezbollah seguiu se reestruturando e lançando drones e foguetes pela fronteira. Quando a guerra de fronteira com o Irã começou no fim de fevereiro e Khomeini Khamenei foi morto, o Hezbollah cumpriu seu papel e abriu uma segunda frente, atacando Israel. Israel naturalmente revidou. O Hezbollah tem uma tática aprendida diretamente com o Irã e ela é dupla. Usar cessar-fogos para se reerguer e voltar a lutar, testando limites até ser impedido, ou seja, quantos foguetes pode lançar. Esse padrão persistiu por um tempo. O Hezbollah ataca, Israel retalia e depois faz algo que deixa o Hezbollah inquieto. Eles avançaram mais no Líbano do que o Hezbollah queria, criando uma zona de proteção e atacando Beirute. Isso mostra que Israel não lidava só com postos no sul, mas visava a infraestrutura, centros de comando e o núcleo da operação. Darriá, o quartel-general do Hezbollah nos subúrbios ao sul de Beirute, onde liderança, armas e finanças são coordenadas, estava agora sob ataque. Atacar Darriá significava atingir o coração da operação, e isso era algo que o Irã não podia permitir. Vamos explicar o motivo em um instante. Devido às mudanças constantes e à intensificação da guerra de Israel com o Hezbollah, os Estados Unidos decidem intervir. Trump ligou para Netanyahu e, segundo um funcionário, usou termos bem mais fortes do que aparentavam publicamente, dizendo que ele precisava parar. Netanyahu não pôde oficializar, então houve um entendimento informal. O Hezbollah pararia de disparar contra o norte e Israel não atacaria Beirute. Esse era o acordo, mas mesmo assim, no domingo de manhã, o Hezbollah lançou foguetes contra o norte de Israel. Israel, como havia prometido, atacou o centro de comando em Darriá. O Irã, que já havia alertado que qualquer ataque em Beirute teria retaliação, cumpriu a promessa e elevou a situação a outro nível. Lançamos mísseis balísticos em ondas contra uma base aérea no norte de Israel, todos interceptados, graças a Deus, sem vítimas. Esse é o contexto do ocorrido. Israel e Hezbollah têm estado nesse estranho processo de negociação de cessar-fogo, o que deixou o Irã um pouco insatisfeito. E para apaziguá-los, os Estados Unidos tentaram intervir com outro acordo que na verdade não era um acordo, e o Hezbollah desrespeitou completamente. Israel respondeu, e em resposta a isso, o Irã respondeu a eles. Então, o que realmente está acontecendo por trás de toda essa confusão? Aquela troca, os foguetes, o ataque em Beirute e os mísseis iranianos vistos de fora pareciam uma escalada fora de controle. No entanto, na verdade era o Irã executando uma estratégia que vem construindo há anos. Até a semana passada, as negociações nucleares com os Estados Unidos estavam muito paradas. O Irã suspendeu as conversas em 1º de junho após a equipe de Trump pressionar por emendas consideradas inaceitáveis pelo país. Alterações no estoque de urânio altamente enriquecido e no controle do Estreito de Hormuz. O Irã não buscou um meio-termo, mas aumentou suas exigências, insistindo em controlar o estreito e não transferir seu urânio para a custódia americana. Neste ponto, todos os detalhes parecem apenas muita confusão, porque um lado concorda com algo, então o outro lado diz que isso não está certo, e assim por diante, e as negociações continuam travadas. A mesa, como disse uma assessora do líder supremo depois que Israel atacou Beirute, agora tinha sido incendiada pela 3ª vez, mas isso não é bem verdade. Na verdade, a mesa nunca existiu, pois o Irã não está interessado em um acordo nuclear. Para entender essas negociações, você precisa saber que o Irã tem uma preocupação mais urgente e existencial: a sobrevivência do Hezbollah. Desde o cessar-fogo de abril, os Estados Unidos mantiveram uma posição firme de que o acordo cobria o Irã e não cobria o Líbano. Assim, Israel pode continuar enfraquecendo o Hezbollah livremente, enquanto Teherã segue protegido de ataques. O Irã é contra essa posição e a combate desde o início.
Em abril, foi escrito que os Estados Unidos deveriam escolher entre o cessar-fogo ou manter a guerra por meio de Israel. Não é possível ter ambos, incluindo o cessar-fogo com o Hezbollah. O presidente do parlamento iraniano afirmou que negociar era irracional enquanto houvesse combates no Líbano. Uma conselheira do líder supremo afirmou em reunião no Irã que cessar fogo sem o Hezbollah é irrelevante. Mas por que tanta preocupação com o Hezbollah? Na verdade, é simples. Se você acompanha o programa há algum tempo, já sabe que o Irã segue um manual muito preciso, cujo único objetivo é a sobrevivência a longo prazo da República Islâmica. Não se trata de vencer, é sempre sobre sobrevivência. E a forma como eles se estruturaram gira em torno desse princípio central de sobrevivência. Para sobreviver, criaram uma rede de representantes na região para que, se um for afetado, outro possa reconstruir e compensar. É como um jogo de martelo no parque. Você acerta um alvo e logo surge outro em outro lugar. Como o Irã enfrenta sanções financeiras pesadas e talvez precise aceitar um acordo, entende que pode ser necessário ficar em silêncio por um tempo. Eles não se preocupam porque acreditam ter todo o tempo do mundo, confiam em suas profecias e aguardam seu momento. Durante qualquer período de silêncio forçado, no entanto, eles querem saber que seus grupos proxy estão construindo, compensando e expandindo, porque, é claro, o terror deve reinar. Então, o Hezbollah é o braço mais valioso deles exatamente por isso, especialmente agora que eles perderam o Hamas em grande parte. A outra camada importante, pois indica mudança. Até este ano, o Irã evitava confirmar publicamente vínculos com seus representantes. Era conhecido, mas não divulgado, para manter a ilusão de movimentos separados e limitar responsabilidades. De repente, eles não só reconhecem o relacionamento, mas anunciam ao mundo e ameaçam encerrar o acordo nuclear. Se o Hezbollah, uma organização terrorista, não for protegido e estiver atirando diretamente contra Israel em defesa do próprio Hezbollah. Essa é uma mudança significativa e mostra como o cálculo tem mudado. Existe uma camada ainda mais profunda além da preocupação com o Hezbollah, revelando o que o Irã realmente desejava neste fim de semana. À medida que se aproxima mais um prazo nuclear, o prazo número 178 até agora, eles querem testar Trump. Eles acham que ele está blefando e que suas ameaças militares não são reais. Se isso for verdade, eles podem adiar as negociações quanto quiserem, pois sabem que Trump quer esse acordo mais do que tudo, mas querem confirmar essa teoria. Sob o pretexto de proteger o Hezbollah, eles atacam Israel sabendo que o país precisa responder. Qualquer nação faria o mesmo. E só há uma coisa que impediria Israel de responder adequadamente, que é Trump. Se Trump intervir e conter Israel, o Irã terá sua resposta. Ele quer tanto esse acordo que está disposto a aceitar quase qualquer coisa, o que coloca Trump diretamente na posição de perdedor, exatamente onde o Irã quer que ele esteja. E de bônus, eles ainda conseguem estabelecer uma nova norma. O Irã pode atacar Israel, causar caos por alguns dias, e assim como os foguetes do Hezbollah no norte e os ataques do Hamas no sul, isso se torna parte do cenário. Israel tem que lidar com o fato de que mísseis são lançados contra eles. Foi uma aposta quando eles decidiram atacar Israel, mas infelizmente para nós eles meio que ganharam de forma justa. Trump disse a Israel para recuar e ao Irã para voltar à mesa de negociações. Sim, Israel realmente lançou uma resposta que atingiu quartéis evacuados em Darya e instalações secundárias no Irã, o suficiente para dizer que respondemos, e o Irã anunciou que estava suspendendo as operações militares. Mas o dano já estava feito. O Irã criou uma nova norma e Trump expôs seu desespero, pelo menos de acordo com eles. O Irã só aceitou recuar se isso incluísse o Líbano, alertando que qualquer novo ataque israelense ao sul libanês geraria resposta ainda mais forte, exatamente como tenta impor no acordo negociado nos últimos meses. Em um fim de semana, o Irã tornou a proteção do Hezbollah uma condição do cessar-fogo, afirmando que pode responder a qualquer ataque israelense, e garantiu que, se um acordo eventualmente for assinado, a sobrevivência do Hezbollah fará parte do que quer que surja, assegurada pela ação e não apenas por negociações. Esse é um ganho estratégico enorme para eles, e no fundo, além de toda essa estratégia, tudo se resume a algo mais simples. O Irã quer humilhar Israel, provar ao mundo que está vencendo e colocar Netanyahu em uma situação em que ele perde de qualquer jeito. Isso nos leva ao que aconteceu com Netanyahu. Como já dissemos neste programa, sempre há várias coisas acontecendo na política. As notícias parecem simplificar, mas nunca é assim. Um político do nível de Netanyahu está sempre equilibrando pelo menos duas coisas ao mesmo tempo: sua sobrevivência política pessoal e os relacionamentos internacionais que permitem a sobrevivência do país.
A sobrevivência política de Netanyahu sempre se baseou em uma afirmação: ele é o homem que mantém Israel seguro. Aqui vai uma curiosidade. O eleitor israelense é profundamente dividido. Cerca de metade do país acha que ele é a maior ameaça, enquanto a outra metade acredita que só ele pode fazer o trabalho. E para aqueles eleitores que o apoiam, o que eles precisam ver é que ele sempre colocará Israel em primeiro lugar. Ele não vai ceder à pressão externa. A parceria com os Estados Unidos existe, mas ele garante que isso nunca ocorra às custas de Israel. Trump é um dos políticos estrangeiros mais populares da história de Israel, e sua amizade com Netanyahu é muito valorizada pelos eleitores dele. As conquistas em conjunto, a sensação de ter um aliado forte e a segurança que isso traz. Mas esse carinho tem limite. O amor por Trump não supera o amor por Israel. E, com o tempo, os eleitores israelenses perceberam que Trump, apesar de todo o seu trabalho e apoio genuíno, é claro, coloca os Estados Unidos em primeiro lugar. E isso às vezes acontece às custas de Israel. O que eles esperam de Netanyahu é que ele seja o homem que protege Israel disso, que seja um parceiro de Trump, mas não um subordinado. Essa distinção é crucial para sua base eleitoral. Quando Trump liga e basicamente pede para recuar, o Irã colocou Netanyahu em uma armadilha sem saída fácil. Revidar provavelmente contra o Irã e correr o risco de romper a relação com Trump justamente no momento em que o acordo está sendo negociado. Se parecer um líder que cedeu à pressão americana enquanto mísseis iranianos caíam no norte, qualquer resultado beneficia o Irã. E Netanyahu, que rompe com Trump, desestabiliza a aliança, uma aliança que tem mantido o Irã sob um controle bastante rígido. Já um Netanyahu que sofre o ataque sem reagir de forma significativa, perde a confiança dos eleitores, podendo não vencer na próxima eleição. Isso é algo que, claro, os inimigos de Israel querem. No final, Netanyahu não rompeu publicamente com Washington, e a resposta de Israel refletiu cada uma dessas limitações. Sim, Israel respondeu aos ataques, mas foi o mínimo possível, ao mesmo tempo em que parecia que eles não saíram impunes. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel afirmou publicamente que o exército está pronto para atacar assim que autorizado politicamente. Era a maneira dele deixar claro que o limite estava nas mãos do gabinete e não na capacidade militar. Mark Levin escreveu um tweet que não esqueço, dizendo que sem a aliança entre Israel e Estados Unidos, o Irã já teria sido destruído. Se dependesse de Israel, agiria como necessário. Mas, infelizmente, Israel precisa da aliança com os Estados Unidos agora. E o povo de Israel não se deixa enganar. Eles percebem o ocorrido e não estão satisfeitos, pois sabem que, se o Irã saiu impune dessa, ataques aleatórios do Irã serão o novo normal. Se eles podem sair impunes e conseguiram, vão fazer de novo, porque esse é o padrão deles. É isso que eles fazem. Eles pressionam, pressionam e pressionam e saem impunes porque entendem que o outro lado precisa se conter. Claro, essa é a tragédia mais profunda da política. Quando um político toma decisões com base no que sua coalizão quer, em vez do que o momento realmente exige. E, nesse caso, no que os Estados Unidos querem versus o que Israel precisa. Esse é um custo que não aparece em nenhum acordo de cessar-fogo, mas Israel paga toda vez. E é por isso que os israelenses estão um pouco frustrados com Trump neste momento. Agora, Trump quer um acordo. O acordo encerra a ameaça nuclear do Irã, traz estabilidade ao Oriente Médio e é a maior conquista de política externa do segundo mandato, superando feitos de presidentes anteriores. Ele afirmou que as negociações estão muito próximas, mas já ouvimos isso antes. Toda sua postura na região visa manter as conversas ativas. Quando terminar seu mandato, ele não quer ser lembrado como o presidente que falhou em garantir um acordo com o Irã. Mas o que ele quer é apenas que o Irã não tenha capacidade nuclear. Isso ficou bem claro. J.D. Vance disse isso, e isso não é o mesmo que Israel quer. Porque, para ele, o fato de o Irã, a República Islâmica, continuar existindo e sendo esse tipo de ameaça incômoda, está tudo bem, desde que seja só isso, um incômodo irritante e não uma ameaça de verdade. O que Israel quer é que a República Islâmica deixe de existir, e essas duas coisas estão completamente e totalmente desalinhadas neste momento. Além disso, ele quer muito esse acordo, e o Irã percebe isso. Esse desejo levou a 2 meses de fraqueza americana, ignorando provocações iranianas no Golfo, cedendo para manter Teherã nas negociações e pressionando Israel a suportar ataques que normalmente responderia. Para ser justo com Trump, também houve sanções financeiras devastadoras. Talvez façamos um episódio sobre isso na próxima semana, e um compromisso genuíno de tornar esse acordo forte. Mas não é isso que o Irã está observando. O que importa para o Irã é que, horas após lançar 11 mísseis balísticos contra um aliado dos Estados Unidos, Trump foi à TV e disse: "Vocês lançaram seus mísseis", referindo-se ao Irã. Isso já basta. Voltem à mesa de negociações e façam um acordo.
Ele disse esperar que Israel não retalie, pois se Bibi responder, o ciclo continuará como nos últimos 47 ou 3 mil anos. Teherã ouviu tudo. Situação degradante para Netanyahu, se quer saber. Eis a verdade sobre a posição de Trump. Ele não quer uma escalada militar agora porque está observando o que o público americano quer. E o que eles querem é não pagar mais caro pela gasolina por causa de uma guerra no Oriente Médio. E eles também não estão exatamente do lado de Israel. Trump sabe disso e isso faz com que ele não tenha interesse em escaladas militares no momento. O Irã percebe isso e está usando a seu favor. O problema estrutural é o seguinte: a ameaça crível de força é o que torna um acordo valioso. Sempre que Trump indica conter Israel e tolerar a escalada iraniana para salvar negociações, sua credibilidade e influência caem, e o acordo obtido reflete essa influência reduzida. Quando Trump pressionou por emendas ao rascunho do acordo no início de junho, a resposta do Irã foi aumentar suas próprias exigências. Trump também disse esta semana que Netanyahu não terá escolha a não ser aceitar o que os Estados Unidos decidirem com o Irã, acrescentando: "Eu dou as ordens." E esse reconhecimento de que Washington e Jerusalém não estão alinhados é uma informação que o Irã usa para seu próprio benefício. Claro, embora Trump e Netanyahu tenham uma amizade, o fato de Trump deixar claro que é ele quem comanda tudo é algo que funciona totalmente a favor de Trump. Com o povo americano que vem alegando que Netanyahu controla Trump, isso significa que Trump está apenas usando seus pronunciamentos na mídia para benefício próprio. Isso não seria uma surpresa. É possível que estejamos vendo uma encenação, com Trump e Netanyahu conduzindo um jogo coordenado para induzir a República Islâmica a uma falsa sensação de segurança antes de algo decisivo acontecer. Sem trocadilhos, há relatos de novos levantes estudantis no Irã, o que merece atenção, já que Israel busca derrubar a República Islâmica internamente desde o início. Mas se isso não for uma encenação, se for simplesmente o que parece ser, então talvez tenhamos dado ao Irã um presente que ele não precisava receber. Estados Unidos e Israel podem não concordar sobre os objetivos de longo prazo ao lidar com a República Islâmica. Nós constantemente subestimamos a República Islâmica porque eles são estrategistas brilhantes. Eles são negociadores pacientes e têm o dom de encontrar os pontos fracos dos seus oponentes e pressioná-los repetidas vezes. O frustrante é que isso já está claro para nós, e mesmo assim, eles armam a armadilha e veem o outro lado cair nela. Agora, os 3 jogadores disputam seu próprio xadrez no mesmo tabuleiro, e a cada jogada, pelo menos um dos outros paga um preço. Aqui está o que quero deixar para você. O cenário não é tão sombrio quanto parece. O Irã realmente fez uma jogada brilhante neste fim de semana. E ainda assim, no mesmo dia em que esses 11 mísseis foram lançados, o aeroporto Ben Gurion teve 50 mil pessoas passando por lá. Os mísseis foram interceptados, todos eles. Nenhuma vítima, nenhum ferido. A vida em Israel não parou. O país nem sequer vacilou desta vez. E isso é importante porque mostra algo que a República Islâmica não quer aceitar. Apesar da genialidade estratégica e das armadilhas criadas, eles atacam um país que passou 75 anos aprendendo a superar o impossível e seguir adiante. O moral em Israel está alto. A República Islâmica não vai vencer essa guerra. O que devemos observar agora é se os envolvidos tomarão as decisões corretas a partir daqui. E a mais importante é esta: qualquer acordo que formalize o Irã como garantidor legítimo e o vincule ao Hezbollah não reduz seu controle sobre o Líbano. Isso basicamente legaliza o domínio deles no Líbano, o que é um desastre para Israel, um desastre para os Estados Unidos e, mais importante ainda, na verdade, é um desastre para o próprio povo libanês. Que surpresa! Não querem uma entidade terrorista controlando seu país. Isso pega algo que sempre deveria poder ser negado e torna realmente permanente. Legitima o terror. Isso seria um erro grave. E as pessoas que estão negociando isso precisam entender o que estariam assinando. Não é apenas uma pequena ressalva no acordo. É uma perda significativa para o Ocidente e para o Oriente Médio. Algo maior está por vir. Seja o levante dos estudantes dentro do Irã encontrando seu momento, ou as sanções financeiras finalmente chegando a um ponto de ruptura, ou um movimento militar que nenhum de nós pode prever totalmente, a situação atual é instável de maneiras que não vão simplesmente se resolver. A República Islâmica é brilhante, implacável e totalmente comprometida com uma visão de mundo que não tem espaço para Israel, para o Ocidente ou, sinceramente, nem para o próprio povo iraniano.
Essa combinação, brilhante e determinada à destruição, é exatamente o que os torna realmente perigosos e exatamente o que faz ser tão essencial que as pessoas do outro lado da mesa parem de subestimar com o que estão lidando. Como disse, ainda não sabemos tudo, mas seguimos acompanhando e tentando entender juntas. E quanto ao que Israel realmente deve fazer agora para impedir que o Irã faça ataques aleatórios contra Israel, esse novo normal, a resposta sinceramente é mais simples do que parece. Use a estratégia do Irã e devolva para eles. Veja o que o Irã está desesperado para preservar: o Hezbollah. Essa é a posse mais valiosa, o ativo que eles protegeram com mísseis balísticos e não podem perder, por isso baseiam toda a negociação nisso. Então faça o Hezbollah pagar o preço. Não é necessário que, para retaliar o Irã, você precise de um ataque direto ao próprio Irã, mas basta atingir onde eles mais se importam. Atingindo-os onde dói, eles aprenderão uma lição diferente da deste fim de semana. Diga a eles que, se arriscarem tudo para proteger o Hezbollah, aquilo que mais valorizam será destruído conforme agirem. Israel entra e ataca o Hezbollah com ainda mais intensidade do que fez até agora. O que estamos vendo aqui são três partes diferentes, com três interesses diferentes, e todas estão agindo em conjunto. E no final das contas, são as pessoas desses países que acabam realmente perdendo por causa das decisões que são tomadas. Então, como sempre, vamos encerrar este episódio com uma oração. Que nossos líderes tomem decisões certas e inteligentes, não só para agendas políticas, mas que realmente melhorem o Oriente Médio. E que possamos, com esperança, caminhar para um mundo em que regimes terroristas não reinem e onde a paz, ou ao menos algo próximo dela, seja uma realidade. Eu sou Ira Kay e nos vemos na próxima.